melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil. Todo apoio às culturas brasileiras. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Boa noite! Boa noite. Ah, não acredito que estão desanimados só porque deu um intervalinho. Esse evento é apresentado pela Caixa, com patrocínio da Caixa e do Governo Federal. Realização de Terra Livre Produções e apoio institucional dessa linda casa, Casa Museu Eva Clabin. Bom, nós temos agora um painel intermediário, uma conversa aqui, num bate-papo bem legal, em que a gente vai conhecer mais sobre um coletivo, e eu convido aqui uma pessoa que vai poder falar melhor a respeito desse trabalho com a gente. Pegar minha cola, sabe? Porque na minha idade é complicado memorizar tudo, tá bom? Vou convidar agora aqui a Gisele Werneck, uma salva de palmas para ela. A Gisele é funcionária da Caixa Econômica. Ah, não, você começou criança. Há 21 anos, atuando como gerente de Gov Social e atual vice-presidente da AGEF Rio. AGCF Rio. Por favor, Gisele. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Eu não sou uma comunicadora, então, de antemão, já me desculpo. Como o Dani falou, eu estou há mais da metade da minha vida trabalhando no banco, então eu vim aqui, na verdade, apresentar rapidamente o coletivo de funcionários da empresa que é a patrocinadora. Não estou falando em nome da empresa, porque a empresa tem a área de comunicação dela, enfim. Então, tudo que eu falar aqui é a respeito do nosso coletivo de empregados, que a gente veio dividir um pouquinho, contar um pouquinho da história para vocês de forma bem rápida e sucinta, tá? Gisele, então, por favor, conta pra gente como foi esse histórico de criação do coletivo. Eu ouvi um pouquinho sobre, achei sensacional o caminho que isso foi tendo, né, de uma maneira autônoma, né, paralela ao funcionamento institucional. E a gente quer ouvir um pouco mais sobre como nasceu esse coletivo. Pois é, né? Nós trabalhamos hoje numa empresa que é muito importante, foi criada em janeiro de 1861, com a intenção exatamente de ser um lugar onde as pessoas menos abastadas do país guardavam o seu dinheiro. E isso se reflete até hoje em políticas sociais, nós atendemos a grande parte da população, então a gente tem um trabalho social que é importante para o Brasil, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer era que, se vocês tiverem a oportunidade,
por favor, invistam seu dinheiro, seus recursos, compram, consumem a Caixa Econômica, porque tudo que nós temos, uma parte do nosso lucro, ele é revertido para a sociedade. Tá? Então, essa era a primeira coisa que eu queria comentar aqui com vocês. O coletivo nasceu há pouco tempo, foi em 2023, o Gustavo Neves ele já tinha contato com um coletivo de outra instituição, e aí, de forma muito orgânica e natural, ele comentou com um colega, a gente se organizou então, e fomos buscar outros que fossem nossos pares, parecidos com a gente, né, dentro de uma instituição enorme e que só 3,5 pessoas, funcionários, né, se autodenominavam negros, né, pardos ou pretos. E era muito distante, era quase como um trabalho isolado. Quando a gente se encontrou nesse coletivo, isso potencializou as nossas ações, o nosso modo de ver. A gente hoje consegue se apoiar, tanto dentro de processos seletivos, a gente divide informações, a gente meio que se apoia mesmo, estuda juntos, a gente faz muitas atividades e a gente reforça a nossa identidade enquanto negro e atuante dentro de uma empresa tão grande. Sim, isso é ótimo. E como é feita essa mobilização? Há essa busca espontânea a partir do momento em que o quadro funcional tem conhecimento que existe o coletivo Caixa Preta, ou vocês vão lá e, olha, existe esse movimento. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu trabalho numa empresa em que nós temos um percentual parecido com o da Caixa, de colaboradores que se autodeclaram pretos ou pardos, e, às vezes, é muito informal esse movimento em que a gente fala quase que assim, sussurrando, olha, a gente tem que marcar o almoço dos pretos, vamos nos reunir os pretos, né, para ter força essa presença que muitas vezes é solitária ali nos setores, né? Então, queria saber como é feita essa mobilização internamente. Foi muito incrível, assim, o início foi uma explosão, a gente conseguiu alguns apoios para criar nossa identidade visual, mas tudo foi feito de uma forma muito orgânica, descentralizada, construtiva entre todos. Então, a gente encontra os nossos pares, né, as pessoas que são parecidas e próximas da gente, falam, olha, nós temos um pequeno quilombo corporativo, que a gente chama, e que eu acho que é um movimento e que vai se expandir para muitas empresas, porque isso fortalece a nossa identidade, isso marca a nossa identidade mesmo racial, faz com que a gente construa e exija que as políticas públicas que existem hoje no nosso país, elas sejam aplicadas dentro da empresa. Então, é tudo feito de uma forma muito orgânica, mas muito natural e muito bonita. Legal. E que ações, se você puder enumerar para a gente, o coletivo realiza, né, junto a esse quadro funcional? Se vocês patrocinam algumas atividades, se há uma agenda específica do coletivo? Nós temos agendas, geralmente quinzenais, que a gente marca reuniões pelo sistema virtual, né, porque nós somos uma empresa que ocupa todo o Brasil, então nós temos colegas de vários lugares que relatam as suas realidades daqueles lugares. A gente se fortalece para que não aconteça mais situações racistas, né, dentro da empresa. Então, o coletivo ajudou a construir debates internos. Eu anotei, tá, gente? Agora vai ser o meu momento. Isso é bom para a gente depois não se lamentar. Nossa, eu deveria ter contado sobre aquela ação. Então, a gente teve um estudo de saúde mental do povo preto, feito pelo Instituto de Pesquisas e Estudos sobre o Trabalho, conduzido com maestria pela doutora Ana Magnólia. E isso gerou um relatório que foi entregue para o banco, como o corpo, né, de funcionários do banco se sentiam algumas vezes, o que atravessava a gente enquanto empregados negros dentro da instituição, o respeito, os processos seletivos internos, se eles estão
abarcando o que determina a lei, como é que a gente consegue ocupar espaços que hoje não são ocupados por nenhuma pessoa negra dentro da empresa. Então, essas discussões, elas começam de forma muito orgânica dentro de uma construção interna nossa, e a gente se organiza para poder falar com a direção da empresa. Muito bom. Bom, qualquer ambiente corporativo, ele é um recorte da sociedade como um todo. E aí não seria diferente também na Caixa, no sentido de haverem algumas situações de cunho racista, tudo mais. Eu queria saber se o coletivo tem um trabalho de compliance, algo do tipo, nesse acompanhamento, quando há alguma queixa nesse sentido étnico-racial, né, dentro das relações do ambiente corporativo. Nós fazemos... A intenção, na verdade, do início do coletivo era justamente servir como um grupo de apoio. Então, quando a gente abriu, eram vários e vários relatos de situações, tanto passadas com clientes, como de situações internas, né, entre pares, e que atravessava a questão da raça enquanto empresa, porque quando a gente começou, né, teve muita gente que começou nova, tinha-se a ideia de que você não tem o perfil para ser um gerente de alta renda da empresa, sabe? Ou a gente sempre se esforça para poder estar muito bem apresentável para que os clientes consigam nos ver como gerentes daquela agência, daquele local. Então, tinham vários atravessamentos que, num primeiro momento... Desculpa interromper esse pedido, para estar bem apresentado, a gente sabe muito bem, né, qual o sentido que tem, né, aquela tentativa do embranquecimento, que é muito dolorosa. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre um ponto, como as palestrantes anteriores falaram, né, a gente tem que estar sempre um ponto a mais, sempre um ponto na frente. A gente não pode sair com nada rasgado, a gente tem que estar sempre... Minha mãe sempre faz a minha leitura antes de ir para o trabalho e fala, tá bom, não, isso assim... Então, eu acho que isso é um lugar muito próprio nosso, né, de pessoas negras nesse mundo atual, que a gente precisa estar quase que diariamente se reafirmando enquanto profissionais de todas as áreas. É isso. O que tem aí de agenda para rolar? Queria que o pessoal soubesse aqui o que vocês têm de próximos passos, né? Que o coletivo está desde 2023 rolando, e eu imagino que a perspectiva é de que não acabe mais, né? Agora como é que é? Dizem que agora o foguete dá ré, mas eu não aceito essa hipótese. Para mim, vai continuar sendo esse papo de que não vai dar ré. Foguete não para dá o ré. Alto e avante. Nós começamos... O que você pode dar de spoiler aí dos próximos passos, Gisele? Nós começamos e ninguém mais tira a gente do que a gente conquistou, né? Então, acho que aquela preocupação de quando a gente é sozinho, será que a gente vai continuar na nossa casa? Aquela sensação de que tudo pode desmoronar. Quando a gente está no coletivo, não. A gente finca ali uma bandeira, uma importância. Então, a gente ainda tem muito que avançar, né, dentro da empresa, dentro da sociedade. Então, a gente tem painéis, a gente ajuda agora a construir eventos dentro da empresa, rodas de diálogo antirracistas, a gente ajuda a fazer documentos que sejam colocados para todos os funcionários, também com essa conotação de identificação e de atos racistas para que eles não aconteçam. E a gente está construindo, né? A gente está nesse processo, que, como eu disse, é um processo, acho que muito longo, e assim a gente espera, mas muito incrível, assim, e por isso a gente queria apresentar para todos vocês. Muito bom. E a gente que não é funcionário da Caixa, a gente pode acessar alguma informação? Como é isso? O que vocês tornam público do trabalho do coletivo? Então, a gente está construindo, né? A gente está levando pautas para ministérios, a gente está estudando as leis para poder colocar essa aplicabilidade dentro da empresa. A gente já tem um nome, né, que se chama Caixa Preta.
A gente está criando o site, está se organizando, sempre paralelamente ao trabalho oficial, né? Porque a gente tem o trabalho ali remunerado e tudo que a gente faz é extra. Então, a gente está organizando e assim que a gente tiver, eu espero que tenham muitos mais eventos como esse, que está incrível, e que a nossa empresa continue patrocinando, porque eu acho que é muito importante para o país, é muito importante para a marca, é muito importante para todos, e que a gente ainda tenha muitas oportunidades de nos encontrarmos. Então, a gente vai trazendo novidades assim que forem nascendo. Muito bom. Uma salva de palmas para a Gisele, a quem eu muito agradeço. A gente se olhou e ficou assim que a gente cruzou os olhares. De onde a gente se conhece? A gente ainda vai lembrar, né, Dani? A gente vai lembrar. Eu já estou aqui com uma pista, olhando seu sorriso. Ele abriu aqui uma caixinha de memórias para mim, que depois eu vou te contar. Vou deixar vocês curiosos de onde a gente se conhece. Gisele, muito obrigada. Obrigada a todos, tá, gente? Uma salva de palmas para o coletivo Obrigada, Caixa Davi. Preta. Obrigada, Josibel. Obrigada a todos. Convido agora o ex-vice-presidente da Caixa, senhor Carlos Borges, que vai também aqui dar uma palavra para o nosso grupo. Por favor, senhor Carlos. Gente, para mim é um prazer muito grande estar aqui no momento desse tão privilegiado. Eu entrei na Caixa em 1980 como estagiário, passei no concurso em 81, assumi em 82 e cheguei a ter vice-presidente da Caixa. Depois de 36 anos, me aposentei, mas pero no mucho, né? Hoje eu sou empresário na área de seguros, na área de estruturadora de fundos, operações de crédito, e continuo ainda tendo muitas relações com a Caixa, né? E tanto é que o Davi me procurou, a gente conseguiu fazer contato para que a gente pudesse patrocinar esse evento fantástico. Na verdade, o primeiro foi em Brasília, né? O segundo aqui no Rio de Janeiro. E tem uma coisa que eu estava discutindo ali com a Thalma, numa pergunta meio capciosa que eu fiz aqui no primeiro bloco, né? Que eu acho que foi muito diferente, né, em relação do que estava discutindo, né? Ela que estava no bloco também, seu nome é Anastácia. E o pessoal, teve uma coisa que me marcou muito na minha carreira. Primeiro, a melhor coisa da minha carreira passagem foi quando eu trabalhei no garimpo da Caixa. Foi o melhor que a gente comprava ouro, né, nos garimpos. E a segunda foi quando eu fui num evento com a Marta Suplicy, que era vice-prefeita de São Paulo, e a Caixa se atreveu a patrocinar a passeata do Orgulho Gay em São Paulo em 2004. Isso criou uma cisanha no mercado financeiro, né? E me perguntaram, eu fui representar a Caixa como vice-presidente, por que a gente estava patrocinando? Eu digo, primeiro, que a Caixa não é um banco, a Caixa é uma banca. É o único banco que o pessoal diz, a Caixa, né? O banco. Então é feminina. Então, começa por aí. Segundo, a minha colega falou muito bem, a Caixa foi criada como um monte de socorro para a poupança, para que os escravos pudessem depositar e comprassem a sua liberdade. Eu brinco com meus colegas do Banco do Brasil, aposentados ou não, que o banco, quem assistiu aquele filme Carlota Joaquina, que tem, acho que é o Marcos Nanini, que faz o papel do rei, que ele faz, que ele diz o seguinte, pega o ouro e deposita e cria um banco, o Banco do Brasil. Eu brinco com ele que o banco foi criado para depositar a riqueza, o ouro, e a Caixa foi para comprar a liberdade, né? Então, e quando tem esses programas, quando a gente criou, eu era vice-presidente da Caixa, em 2003, quando a gente criou esses programas da questão do LGBT, da questão do coletivo negro, em 2003, quando nós criamos esse programa. E eu tive o privilégio de coordenar a unificação dos programas sociais no Bolsa Família, de botar o primeiro barco, agência barco no mundo, no Rio, que foi o Rio Amazonas, né? E aí eu fico vendo hoje aqui, emocionado, vendo a Caixa patrocinar um evento e vendo um debate que eu vi o primeiro.
esse debate me mexeu muito, primeiro o debate dessas 4 mulheres maravilhosas. E eu tenho o privilégio de ter 4 irmãs, né? A minha mãe, eu sou de uma família tradicional do Nordeste. Não porque é filho de coronel, porque a minha mãe teve 16 filhos, né? Então, e tive 7 irmãs. E tenho o privilégio de morar com 4 mulheres, né? A minha mulher, que estamos juntos há quase 50 anos, as minhas 2 filhas e agora 5, as minhas 2 netas. Então eu queria parabenizar muito o Davi, né, o pessoal da Terra Livre, e dizer o seguinte: a Caixa não vai recuar, independentemente de qual ideologia que esteja à frente desse país. A Caixa estará sempre à frente da sua história para se abarcar com essas boas e belíssimas e futuristas causas. Obrigado, hein? Muito obrigada. Uma salva de palmas para o seu Carlos. Por favor, seu Carlos. A gente agradece. Bom, pessoal, este evento é apresentado por ela, na Caixa, com patrocínio da Caixa, do Governo Federal, realização da Terra Livre Produções e apoio institucional da Casa Museu Eva Clabin. Vamos aos proclames, que a gente já vai começar o próximo painel. Vamos lá. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com o pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil, do